O texto diz o seguinte: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Abaixa, aumenta. Não, sai daí. Mexe não, resolveu melhorar. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, esse é o título. O versículo 36, me preste a sua atenção, começa dizendo assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos ou com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia a qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz-me, mestre, ou diga-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta rogou-lhe os pés com suas lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me unge aos pés com unguento. Por isso te digo que se os muitos pecados, porque isto lhe disse, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até os pecados perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Eu preciso agora que você coloque a sua Bíblia sobre o banco. Me preste bastante da sua atenção, por favor. Essa não é uma mensagem que você vai me observar pregar da forma que talvez você tenha se habituado a ver, de uma forma bem pentecostal, bem apimentada com o fogo do Espírito. Mas o fogo não está só no entonar da voz, no grito, no reteté, no falar em mistério. O fogo do Espírito, ela está na mensagem, amém? Então, eu peço que você segure na mão do crente que está do seu lado. Se for possível também, feche o corredor, por favor, feche o corredor. Amém? Isso. Feche o corredor. Eu quero orar a Deus pela sua vida, noite de Santa Ceia. Eu já comecei a pedir perdão a Deus. É o cabo. Eu já comecei a pedir perdão a Deus dos meus pecados antes de sair de casa. Antes de sair de casa eu comecei, só o cabo. Precisa mexer nos botões, não. Amém? Então eu vou te pedir uma outra coisa. Fique bem atento à mensagem, não bata papo, não converse, não brigue. Se você começar a rir, eu vou achar que você está debochando da minha cara. Amém? Os jovens estão chegando agora, eu fiz algum tempo de jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, amém? Kung Fu, boxe. Aí eu vou convidar vocês
Daniel, prepara lá as luvas, tá? Aquelas luvas que eu te bati naquele dia. Se apanhou igual um saco de... Escondei toda a raiva que eu tava dele, irmão. Esse menino me dá trabalho já tem uns 3 anos. Esse irmão de lutar boxe lá na casa que a gente voou para a igreja, um salão grande. Pastor, a gente pode treinar boxe aqui? Pode, meu filho. Pode. Pode sim. Aí eu estava bem descansado, eu falei, me dá a luva primeiro. Aí eu falei, Daniel, que é o que mais estava me fazendo raiva. Irmão, mas pensa. Irmão, bati. Quando eu vi que eu cansei, eu falei, para. Tirei as luvas e dei pro outro, que vai que ele reage. Amém? Mas graças a Deus, eu quero orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, primeiramente eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu quero colocar a tua igreja, a tua noiva nas tuas mãos e pedir que tu venhas nos cercar agora, meu Pai, com o sangue da tua graça. Repreenda tudo aquilo que não provém de ti, toda seta satânica e maligna. Meu Pai, Satanás tem se levantado nesses últimos dias para nos acusar, Senhor, para nos apontar, para nos entristecer, para nos tentar fazer parar. Mas eu venho nesta noite debaixo de uma unção profética e eu profetizo sobre a vida do teu povo. E eu profetizo sobre essa igreja que ainda, meu Pai, que o céu se mude, que ainda, meu Pai, que a circunstância da vida diga que não. Satanás não vai parar a tua igreja e não vai parar o teu povo, porque é um Deus que peleja por mim, porque é um Deus que peleja por nós. Pai, envia anjos do Senhor agora, Senhor. Envia anjos e peleja para pelejar pelas nossas vidas e na ministração da palavra. O Senhor venha falar nos nossos corações. Me enche. Me usa, Senhor, como canal de bênção para a tua igreja. E que eu receba na proporção que eu der. Pai, é o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Levanta a mão desse vitorioso bem alto, mais alto que você puder. Quem for baixinho nessa noite vai se lascar. Sobe no banco. Sobe no banco, senão vai ficar pendurado. Levanta mais alto que puder, vai. Hoje Deus vai revelar essa irmãzinha que vem de buchezinho para a igreja, que vem de mãozinha curta, minha filha. Hoje a bate pega nesse lugar. Hoje Ele mostra para você que essa tua roupa está inadequada. Levanta mais alto, levanta. Diga assim para ele: ei, nesta noite o teu Senhor vai lhe mostrar o quanto Ele te ama. Quem acredita bate palma e dá pelo menos glória para Jeová. Aleluia. Oh, rebanda, sai. Senta aí, terra, aleluia. Eita glória. Escute. Capítulo 7 do livro ou do Evangelho de Lucas. Eu gosto muito de falar de Lucas, do irmão Lucas. O irmão Lucas, talvez ele tenha, segundo os eruditos, se convertido a partir de uma pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, também é escrito por Lucas, relatado em epígrafe por Lucas, ele vai dizer que o apóstolo Paulo, antes de viajar, ele estende a prática da pregação e ele vai à madrugada, falando das maravilhas do Senhor Jesus e falando das maravilhas do reino. O texto vai dizer em que eles estavam reunidos em uma casa, e essa casa ela tinha alguns andares. E o texto bíblico vai dizer que nesses andares haviam galerias, e nessas galerias haviam janelas. E o texto vai dizer também que um jovem por nome Antipo, ele começa a se enfadar com a pregação de Paulo. E ele começa agora a adormecer. E no momento que Eutico adormece, Eutico ele descuida e ele cai do terceiro andar daquele tabernáculo. E quando ele vai de encontro ao solo, ele morre. A Bíblia vai dizer que vai chegar agora um moço que havia acabado de sair de uma faculdade de medicina, Lucas. A Bíblia vai dizer que o alvoroço ele é muito grande. Paulo ele ainda continua pregoando o livro, ele ainda continua pregoando acerca do reino. E quando muitos agora
estão desligados da mensagem. Lucas, ele vai atestar o óbito. Lucas vai dizer: ei, eu sou médico, eu sou formado em medicina, eu conheço da anatomia humana e eu tenho a capacidade de dizer que esse menino morreu. Mas quem foi que disse que o homem ele tem a capacidade ou a faculdade de diagnosticar uma morte, uma perda? A Bíblia vai dizer que agora aquele que estava debaixo da unção de Deus e da autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele vai parar a prática da pregação. Ele se aproxima diante daquele menino, se dobra e ele profetiza a vida. Ele diz: acalmai, porque o menino morreu, ele está vivo. Então levanta a mão só quem está vivo e não dê glória para Jesus. Mostra a nossa voz que ele não te matou. Remanda a saga, tu até caiu. Não estou pregando, estou na introdução. Você até errou. Disseram assim: agora acabou, morreu, acabou tudo para ele, para ela. Só que tem um que chegou e disse: ele não morreu. Está desacortado, mas não morreu. Eu vou ressuscitar hoje. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar alguém dentro da tua casa. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar marido. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar vida profissional. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Vem comigo agora que eu quero pregar. Escute capítulo 7. Lucas, agora já um senhor de idade, ele resolve se afastar da medicina contemporânea, da medicina humana. E ele começa agora a se dedicar às pesquisas dos livros. Ele começa agora a se dedicar a pesquisar quem era Jesus. Ele começa a acreditar no livro do rei, porque quando ele se forma em uma faculdade, ele estudou aquilo que era temporal, ele estudou aquilo que era material. Mas quando ele se depara com o Espírito Santo de Deus em ação, ele começa a ter a curiosidade, uma curiosidade santa, de estudar aquilo que é espiritual. E Lucas agora já conciso de si, sendo um senhor, um homem já avançado em sua idade, um homem maduro, ele começa a pesquisar entre os apóstolos como que foi a vida de Jesus. Ele começa a perguntar, porque ele viveu em um período em que Jesus ele já havia falecido, ressuscitado e ascendido aos céus. Então Lucas ele não viu Jesus, Lucas ele não ouviu Jesus e Lucas ele não andou com Jesus. Por isso muitos dizem um livro ou o Evangelho do Apóstolo Lucas. Lucas não era apóstolo. 3 qualidades tinha que ter uma pessoa para ser chamada apóstolo. Primeira, ele tinha que ter visto Jesus. Segunda, ele tinha que ter ouvido Jesus. E terceira, ele tinha que ter vivido com Jesus. E Lucas não havia tido nenhum desses 3 atributos. Então se torna um grande pesquisador de quem era Jesus. E dentro dessas pesquisas nós chegamos ao capítulo 7, no versículo 36, em que ele vai trazer a narrativa de quando Jesus, em sua comitiva evangélica que perdura 3 anos e 6 meses, ele começa a pregoar e curar. A Bíblia vai dizer que agora um fariseu, um doutor da lei, um homem bem posto entre a sociedade, em meio à sociedade, um homem que visivelmente ele tinha status e posição, um homem que tinha um bom salário, um homem que era aclamado. Uma grande multidão teve que ficar do lado de fora. Só entrava convidado. Entrou Jesus, entrou Lucas, entrou Pedro, entrou até o Simeão, Simão, Judas, ladrão, entrou Cefas, entrou Tiago, e ali entrou o clero apostólico, e como de costume, o Senhor, o anfitrião, os recebe, eles se assentam à mesa, e depois que os convidados se assentavam, o anfitrião se assenta. Só que a Bíblia vai nos mostrar aqui que uma penetra, ela entrou, ela conseguiu furar o bloqueio do segurança, ela conseguiu penetrar naquela festa. Ela conseguiu entrar em um lugar onde uma grande multidão, cerca de 15.000 pessoas, estavam do lado de fora
Bíblia vai dizer que quando essa mulher ela entra, sabendo ela da sua condição, ela não vai de frente com Jesus. O texto bíblico que ora acabamos de ler vai dizer que ela vem por detrás. E quando ela vem por detrás, tipificando também a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela se abaixa, ela se ajoelha. E o texto vai dizer que agora aquela mulher, sendo conhecedora, consciente dos seus pecados, ela abraça os pés de Jesus e ela começa a chorar. A Bíblia diz que essa mulher chora tanto, mas tanto, que os pés de Jesus eles ficam molhados. E percebendo ela que aquelas lágrimas que molhavam os pés de Jesus poderia causar um desconforto. Por quê? Porque lá na Galileia, porque lá na Mesopotâmia, onde Cristo ele era oriundo, não tinha, meu querido e minha amiga, asfalto, não tinha concreto, as ruas eram de chão batido, salvo algumas ruas que elas eram colocadas, elas eram feitas de pedra. Mas aonde Jesus estava, a rua era de chão batido. Entendemos nós que quando eu andamos em uma rua de chão batido, o que vai acontecer? O nosso pé vai ficar todo empoeirado. Sim ou não? Sim ou não? O nosso pé vai ficar cheio de poeira. Então quero eu entender que aquela mulher, percebendo que os pés de Jesus estavam cheios de poeira e ela chorava, fez lama, poeira do barro, água, lama. Explicaremos agora algumas matérias que Deus utiliza para poder formar, o que Deus utilizou para formar o homem. O texto bíblico vai dizer que lá na Mesopotâmia, no Éden, Deus, quando ele resolve formar o homem, ele olha dos céus, ele se inclina, ele desce a terra, ele coloca a sua mão na poeira, no barro, no pó. A Bíblia vai dizer que agora ele começa a formar um boneco. Ei, dá para fazer um boneco com terra seca, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não dá. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito Santo de Deus ele se movia entre a face das águas. Então quero eu entender, eu subentender que Deus, o texto bíblico não reza, mas eu estou em conjectura, não quero vir no texto. Quero eu entender que Jesus, ele antes de formar ali o boneco Adão, ele vai umedecer, porque barro seco não tem forma, ele começa a dar forma, então ele umedece aí o homem. Então eu estou falando aqui agora de pó, estou falando de poeira, e eu também estou falando de uma matéria líquida. Então quero eu entender que quando Jesus vê aquela mulher, ela dobrada, agarrada aos seus pés, com as suas mãos, segurando os seus pés, o seu pé todo empoeirado, e quando ela chora, quando ela molha os pés dele, talvez ele tenha se lembrado, o texto não diz, mas eu tenho toda a liberdade para usar a minha imaginação humana e deixar o Espírito Santo me revelar. Então eu quero segurar a mão do Espírito Santo nessa noite e deixar ele me revelar que aquela mulher, ela molhou os pés de Jesus barrento, e Jesus ele lembra quando eu e Deus encheceram a terra e formaram Adão. Jesus ele formou Adão no pé da terra, e Jesus ele desceu pó. Em nome de Jesus, na tua vida você tem que entender que você é barro do oleiro, e o barro do oleiro, o recipiente depois que foi feito, ele não pode ficar vazio. Vaso é vaso, ele tem que carregar duas coisas, ou ele carrega azeite, ou ele carrega água. Cadê você? Quem carrega azeite e quem carrega água? Levanta a mão e mostra para mim que tu está vivo e dá mais glória para Jesus. Escuta! Eu pego o pé dele. Aí Jesus, nossa, o que essa mulher está fazendo está me lembrando da criação. Põe barra, ela limpou os meus pés. Só que agora aquela mulher, ela não contente em fazer tudo aquilo, conhecendo a sua condição pecadora, pecaminosa, ela começa a enxugar os cabelos, os pés de Jesus com os cabelos, com o seu véu. Quantas mulheres hoje desonrando a sua cabeça, quantas mulheres hoje desonrando a sua cabeça. Mas essa é uma pregação para sexta-feira. Ela enxuga. Ei, todas as mulheres que estão aqui hoje têm uma condição de enxugar o pé ou os pés de Jesus com os cabelos. Mas isso é doutrina. Aí Jesus ele vai sentir algo inusitado, nunca antes havia acontecido. Ele sente os lábios daquela mulher tocar os seus pés. Ela não teve nojo de Jesus, ela não teve asca de Jesus. Ela começa a beijar os seus pés. O texto vai
dizer que agora aquele fariseu, ele observa tudo aquilo, ele não fala, mas ele rasura no seu coração e na sua mente. E ele diz assim: se esse aí fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa pecadora que toca nos seus pés. Ele não falou, ele pensou, ele rasurou no seu coração, mas Jesus, que conhece todos os pensamentos do homem, da mesma hora ele responde: toma parado. Ei, eu vou lhe propor uma parada. Havia 2 homens e um senhor. Um devia ao seu senhor 500 dinheiros, o outro devia 50 dinheiros. Ele perdoou a dívida de ambos. Quem mais foi perdoado? O que foi perdoado, 500 ou 50? Ou quem passou a amar mais? Ele diz: eu tenho para mim, olha a hipocrisia. Bom, penso eu, hipócrita, penso eu que aquele que foi perdoado 500. Disseste bem. Porque os que muitos são perdoados, muito amam. É bem? Eu estou no tempo do pastoreio. Eu já escutei diversas pessoas falando assim: ah, pastor, foi criado no evangelho. Ô pastor, sou crente mesmo. Nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Eu nunca errei, pastor. Eu sou crente mesmo. Sou filho de pastor. Ei, filho de pastor é pastorzinho. Filho de tubarão é tubarãozinho. Filho de baleia é baleazinho. Filho de elefante é elefantezinho. Filho de pombo é pombinho. Filho de urubu é urubuzinho. Mas filho de crente não é crentinho. Tem que aceitar Jesus e converter seus bons caminhos e viver uma vida de fruto do Espírito Santo. Então, Jesus, ele diz: quem muito se perdoa, muito se ama. Tem gente que acha que está bem na fita com Jeová. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu nunca fiz isso. Essa aí é a prostituta, tem cuidado, que ela é última, uma pombagira agarrada no pelo dela. Não deixa entrar nas portas da tua casa, não. Hipócrita, fariseu do inferno, em nome de Jesus. Aquele que muito se perdoa, muito se ama. Tem muita gente se sentindo, meu filho, só porque nunca adulterou, só porque nunca roubou a mocinha, acha que já tem contato íntimo com Jesus. Tem muita gente porta dentro da igreja precisando ajeitar sua conduta de vida. E era ladrão, cuidado, esse ali assaltava a mão armada, se converteu, mas não tem que vigiar. Hipócrita, fariseu hipócrita. Se ele muito pecou e aceitou Jesus, muito foi perdoado. E se ele muito foi perdoado, ele muito ama Jesus, pelo amor de Deus. É o próprio texto bíblico que diz: e sem ferir ele, eu posso enfatizar. Se não teve uma vida promíscua no pecado passado, se você errou aos pontos, Deus te perdoou. Ame muito a Deus, ame muito ao Senhor. Aquele homem fariseu, ele foi preparado na lei aos 8 anos de idade. Ele já agora desfolhava a Torá. Ele conhecia as leis mosaicas. Ele era capaz de citar o Alcorão sem gaguejar. Ele convidou Jesus para entrar dentro de casa, sim. Ele convidou Jesus para sentar à mesa com ele, sim. Ele convidou Jesus para comer com ele, sim. Mas não honrou a Jesus. O que adianta você dizer para Jesus entrar dentro da sua casa? O que adianta você sentar meia-noite e começar a ler a Bíblia e ler até as 6 horas da manhã? O que adianta você dizer que tem Deus, vir para a igreja, ser até dizimista, mas você não honrar a Deus na tua vida cotidiana? Hipócrita, fariseu. Como assim, pastor? Sabe o que aquele homem fez? É o que é feito na igreja. Olha lá, duvida, ela vem com essa saia hoje, mas semana que vem a saia dela só vai ter 2 palmos. Toma conta da tua vida, da tua casa, minha filha. Na igreja tem pastor, na igreja tem doutrinador, não está tomando conta da tua vida, quer tomar conta da buceta lá. Está se sentindo, está pensando que é o galangueiro, está cantando aqui para se mostrar para a
um homem para entrar dentro da sua casa, você desconfiava que esse homem era pecador, que não era profeta nada, que era um charlatão. Sabe por quê? Tem pessoas que se aproximam de Jesus por causa de status. Tem pastores que abrem igreja para enriquecer. Tem missionárias e missionários que dizem que fazem missão para poder chamar a atenção dos seres humanos para ele. Cambada de hipócrita. Tem gente que entra dentro da igreja, bota uma Bíblia debaixo do braço, dá uma de santarrão, mas na verdade não está tendo contato com Deus. Sabe por que aquele homem convidou Jesus para entrar dentro de casa? Porque Jesus ele tinha popularidade. E tem muita gente que está entrando no evangélico para ser popular. Tem muita gente que está entrando dentro do evangelho para virar popular, para virar popstar, porque tem uma boa voz. Não, o negócio agora é ser cantor gospel mesmo. O negócio que está te dando dinheiro agora é ser pregador do evangelho. Eu quero ser que nem a Bíblia Santana, eu quero ser o próximo Marcos Feliciano, eu quero ser uma Cassiane, eu quero andar em carro novo. Hipócrita. Evangelho é renúncia, evangelho é submissão. 3 pontos. Jesus ele falou: essa mulher muito me amou, por isso eu muito perdoo. Ela está perdoada. Outra coisa, Simão, tu me convidou para entrar na tua casa, rapaz, mas havia um costume em Israel que trazia uma tríade de hospitalidade.